Olá, sejam muito bem-vindos a uma live muito especial, já que o mês de agosto de 2022 chegou, então é tempo de mock draft, de ligas redraft, aquelas tradicionais que formam o sustentáculo do Fantasy Football e com direito a um retorno esperadíssimo da nossa equipe do Brasil Fantasy Football, o nosso papai Sérgio Luiz, grande Serjão, está de volta. Então, antes de eu dar qualquer tipo de recado, eu quero o salve inicial do meu grande amigo, de quem todo mundo estava morrendo de saudade. Caio Bretas também está aqui com a gente, mas o Serjão tem a palavra aí. Dê as suas boas-vindas de retorno aqui às lives, Sérgio, porque você faz falta demais, meu camarada. Eu que agradeço aí a substituição de vocês, carregaram um piano aí esse tempo todo. Complicado, esse retorno já veio meio atabalhado, que o moleque não queria dormir, tá lutando agora, mas a pré-temporada ainda, né? Os times da NFL estão na pré-temporada, eu também estou aqui em pré-temporada, fazendo os últimos ajustes para quando começar a temporada em setembro. Que maravilha. Luquinhas está aí dando um pouquinho de trabalho. Se ele quiser aparecer na live, dar os pitacos aqui, com certeza ele vai dar dicas muito melhores do que as nossas, porque ele já nasceu com todo o talento do papai. Fica à vontade para mostrar esse seu filho maravilhoso, que é a cara do pai. É ou não é, Caio Bretas, meu grande amigo? Você também estava morrendo de saudade do Sérgio. Como é que você está nessa noite, meu querido? Boa noite, André. Boa noite, Sérgio. Boa noite para todo mundo que está escutando aí. Tava com saudade do Sérgio mesmo, né? Mas eu entendo também, né? Que são muitas atribulações, né? Nessa vida nova de papai aí. Adorei que o André tá com a camisa do 49ers, né? Muito, muito bacana isso aí mesmo, me chamou a atenção. E bora lá fazer mock, bora que vai ser divertido. É isso aí, ó. Sérgio. Para ficar, ó. Olha lá, tá chamando aqui também, ó. Todo mundo te homenageando hoje, Bretinho. Se eu soubesse, eu vinha com a minha também. Hoje uma noite fria aqui na capital paulista. Eu falei, tem que pôr o casaquinho. Vou aproveitar para homenagear meu amigo Caio Bretas. Agora que todo mundo já está chegando aí no chat, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se ainda não fizeram, se inscrevam no canal, acionem o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Brasil Fantasy Football, que, né, agosto chegando, a gente com certeza vai fazer bombar as lives. Essa semana a gente tem o nosso mock número 1, a partir de semana que vem a gente vai fazer a prévia de todos os times, passando região por região, né, divisão por divisão, tanto da AFC quanto da NFC, 2 vezes por semana, a partir da semana que vem. Depois vai ter mais live especial com convidado internacional, um mock número 2 nas vésperas ali da temporada, para você afiar de vez os seus times, e aí começa... graças a Deus, a temporada 2022-23 da NFL vai voltar e a nossa rotina vai se intensificar ainda mais com aquelas nossas prévias e comentários sobre trades e waivers 2 vezes por semana também, que vocês já estão acostumados. Então façam aí como o meu grande amigo Jones Bortolucci, que tá dando o nosso boa noite aí, aguardando mais uma aula dos craques, muita gentileza do Jones. Nosso assinante Júlio Nascimento, que já está perguntando sobre a pick número 1 overall, que sempre dá muito pano para manga, daqui a pouco a gente chega lá. Um grande abraço também para Lucas Oliveira, grande Lucão, falando boa noite, lendas, não deixa o Breece Hall e o Drake London para o André. Acho difícil, viu? Porque eu sempre dou aquele pequeno reach nesses queridinhos meus, mas quem sabe eu vou ser tesourado hoje, fiquem de olho. E o Fernando Timbó, o maior jogador de fantasy futebol do Hemisfério Sul, não é só do Brasil, porque o cara é uma lenda, está em milhares de ligas e está sempre de olho nas nossas lives, assim como o nosso editor-chefe Rui Maurício e nosso grande colega Júnior Mendonça, direto dos Pampas, desse Brasilzão, falando que eu tô querendo vir pro nosso lado. Já tem 2 torcedores dos Niners, eu tô aqui homenageando vocês. Este belo moletom foi o presente do meu saudoso avô, então também tô homenageando ele no processo. Então, galera, não esqueçam aí também de deixar a avaliação de 5 estrelas nos seus agregadores de podcast favorito, onde você nos ouvir no futuro. Já fica nosso bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Vou explicar rapidinho o funcionamento do nosso mock aqui. Cada um dos analistas vai ocupar uma posição no draft, então a gente só vai ter um time cada. Um deles vai selecionar no início, no slot número 2, o outro no meio do draft, no slot número 7, e o outro no final, no slot número 11, para a gente ver já essas diferenças de posicionamento e como isso influencia nas nossas estratégias. De resto, a CPU vai selecionar ali, sempre muito de acordo com a ADP, então vai ficar um mock bastante
homogêneo ali, coeso com a posição em que cada jogador vem sendo selecionado nos últimos tempos, e aí a gente vai aproveitar para cada par de picks de quem estiver nas pontas e a cada pick de quem estiver no meio, explicar por que selecionou aquele jogador. Vamos tentar completar uma liga tradicional com 15 rounds, né? Um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, um flex, um kicker, uma defesa e 6 jogadores no banco. É a liga mais tradicional possível, com a pontuação PPR, 1 ponto por recepção, que já é a norma da grande maioria das plataformas. Mas, antes disso, eu acho que é a nossa obrigação repercutir, não só para o Fantasy, mas principalmente para o Fantasy, a notícia mais importante aí das últimas horas. Saiu hoje, finalmente, a suspensão do Deshaun Watson. Eu queria que o Sérgio, nessa volta dele, comentasse algo mais positivo do que essa infeliz notícia, né, Sérgio? Mas são 6 jogos aí, no fim das contas. Deshaun Watson, que cometeu atos nem um pouco louváveis, pelo contrário, eu particularmente esperava uma punição muito maior, mas o histórico da liga, inclusive na decisão da juíza aposentada responsável, foi mencionado como um critério para que ela desse essa punição. Ela falou, não vou ser eu que vou quebrar esses antecedentes, que é algo super valorizado na justiça dos Estados Unidos, né? Então os precedentes levaram muito a essa punição branda de 6 jogos, mas comenta o que você quiser sobre isso, Sérgio, e principalmente sobre os impactos para o Fantasy, né? Os recebedores lá no Cleveland Browns, o ataque como um todo, o próprio Deshaun Watson. Como é que você está vendo essa punição de 6 jogos aí para o quarterback recém-contratado pelo Cleveland Browns? Primeiro, analisando pelo Fantasy, né? Eu, até nos nossos rankings, não sei se notaram isso assim, mas eu botei o Chubb, todos os jogadores de Cleveland lá embaixo, porque eu achava que o Deshaun Watson ia ser suspenso pela temporada inteira, e eu já tive 2 experiências com o Jacob Brissett no meu time, e sei como é a situação, é bem complicada, então eu achava que o ataque não fosse conseguir produzir nada. Com ele perdendo 6 jogos de 17, né, de 16, no caso, para a gente no Fantasy, muda bastante de figura, se você analisar, que você consegue segurar 6 rodadas um jogador, assim, consegue sobreviver a essas 6 rodadas, até porque as 6 primeiras rodadas do Cleveland não são nada demais, Carolina, Jets, os Steelers, que tem uma defesa excelente, mas o ataque a gente não sabe como é que vai ser, então de repente até o Chubb consegue produzir por volume. Então eu acho que o Chubb, claro, fica difícil dele brigar lá em cima, porque vai ter 6 jogos a menos, né? Diga-se, entre aspas, com o Jacob Brissett, mas o Chubb passa a ser um running back 1 para mim. Assim, eu ainda não olhei o ranking desde a mudança, mas o Chubb fica lá em cima. Eu que não tinha nenhuma vontade do Chubb, eu até troquei o Chubb nas ligas que eu tinha, mas com essa mudança, para esse ano, eu acho que a confiança nele pode subir. O Amari Cooper, eu acho que ele vai ter muito volume, vai ser um wide receiver assim, 2, 3 para mim. Quem eu acho que eu tenho mais confiança, acho que o Bretas, até eu estava ouvindo vocês falarem no último podcast, assim, o Bretas, ele pensa muito parecido comigo em vários jogadores, inclusive no David Njoku, que eu tenho bastante confiança. Com o Brissett, para mim, ele era o único jogador assim do Cleveland que eu tinha confiança, porque o Brissett adora tight end, que ele não, apesar dele ter braço, ele só joga passe curto. O Jack Doyle teve as melhores temporadas dele na carreira dele com o Jacob Brissett, então eu tinha bastante confiança com o Njoku, e agora jogando com o Deshaun Watson, eu acho que ele vai produzir bastante. Então ele briga para ser um tight end 1. Eu acho que ele assim, é o sleeper mais fácil de falar em tight end, porque em muitos drafts ele mal é draftado. Aqui eu já sei que eu e Bretas a gente vai se estapear para ver quem vai conseguir pegar ele no final do draft, mas ele é um excelente nome para mim esse ano. Quem conseguir pegá-lo, ele é quase de graça, então ele é um bom nome. O Donovan Peoples-Jones também é um nome assim em ligas mais profundas para você pegar, e o Kareem Hunt é o Kareem Hunt. Ele é muito eficiente, produz bastante, ainda mais quando o ataque for bom. Até o Fernando Tibol está falando aí do Hunt. O Hunt é o running back 2 do time, né? Ele é eu acho que ele é talvez o melhor handcuff da liga, porque ele tem o valor dele, mesmo com o Chubb jogando, ele tem valor. Você consegue usá-lo como um flex e tal. E se o Chubb se machucar, ele produz muito. Foi no caso do ano passado. Infelizmente, ele se machucou logo depois. Mas o Hunt, vamos ver onde que ele vai sair aqui, porque ainda, é o que eu falei, não revisei meus rankings, ainda não sei onde que
é uma boa de olhar agora, que a gente vai... Primeiro mock que eu estou fazendo em ligas com um QB, então eu vou descobrir aqui tudo com vocês aqui agora também. Estou com essa paternidade, estou meio atrasado nas minhas preparações. Não, mas já tá dando show de análise aí. Daqui a pouco eu quero saber do Bretas, né? Os impactos. Eu sei que ele gosta já gostava do Hunt antes dessa notícia de hoje. Talvez isso tenha impactado ainda mais. A gente vai ver isso na prática no mock. Mas só passar rapidinho no chat para mandar o salve para o Bruno Salvador também, nosso amigo de várias ligas que está sempre de olho. O Ruizão falando para segurar a emoção com o Jalen Tolbert, porque o James Washington sofreu uma lesão séria hoje também, que era um concorrente aí para a posição de wide receiver 2, pelo menos enquanto o Michael Gallup não volta lá no Dallas Cowboys. O Bretinhas também tem uma aposta interessante de free agency, que pode parar lá, ele pode falar sobre isso também, e mandar um salve para o Sérgio Loss, patriarca do nosso Serjão, avô do Luquinhas, que está de olho aí, e viajando com o Puni também, que eu sei que é da família Loss também. Então, tá todo mundo de olho nessa volta triunfal de Sérgio Luiz às lives. Mas agora manda bala, Bretinhas, a sua repercussão sobre as últimas notícias aí, por favor. Primeira coisa sobre o próprio Deshaun Watson, né? Era muito difícil ranquear ele sem a gente saber da suspensão. E eu acho que agora ele entra ali, eu acho que saindo da primeira prateleira de QBs, primeira grande, para a segunda. Ou seja, atrás ali de Aaron Rodgers, Trey Lance e, para mim, à frente de Kirk Cousins e Derek Carr. Isso é a primeira coisa. E o Serjão cobriu muito bem os jogadores, parece que ele gosta dos mesmos que eu, né? Eu gosto muito do Njoku, já gostava antes, draftei ele muito em best ball, e continuo gostando do Njoku agora. Para mim, eu acho ali que ele vai entrar em torno do Tyrant 15 no meu ranking, mas eu confesso que eu ainda não fiz essa correção pós Deshaun Watson. E o Kareem Hunt eu adoro, drafto ele muito, eu já era o cara que tinha ele mais alto no BRFF, e eu acho que agora ele vai subir mais. Eu acho que o Hunt vai ser um dos meus running backs mais draftados no ano, por causa disso que o Sérgio falou, cara. Ele, como running back 2, ele deveria ser draftado nessa posição. Só que ele, além de só ser um running back 2, ele tem a chance de estourar muito. Se o Chubb perder jogos, ele vira um running back top 5. Então, gosto muito do Hunt. A situação para o Amari Cooper está perfeita, mas eu não gosto do jogador, não gosto mesmo, principalmente depois que eu descobri que o Matt Harmon também não gosta nem um pouco do jogador, isso me deu ainda mais medo do Amari, e eu acho que agora ele vai subir bem nos rankings. Antes do boato da suspensão do Deshaun Watson, o Amari Cooper estava sendo draftado mais ou menos como wide receiver 20 e poucos, 22, assim. E eu acho que no meu ranking o Amari vai cair lá para o wide receiver 27. Então é um cara que eu acho que eu não vou draftar muito esse ano, ou talvez até 0. E sobre o Rui Maurício, né, falando aí, segura a emoção com o Jalen Tolbert, né, porque o James Washington foi lesionado. Só que eu acho que agora a Dallas tem que contratar um free agent, cara. Tem que contratar um free agent. E aí tem alguns ali, né? Tem o Cole Beasley, por exemplo, mas eu acho que quem vai vir aí vai ser o meu Will Fuller. Tô draftando ele muito em best ball já, contando que ele ia assinar com algum time. Se for o Cowboys, aí vai ficar interessante. O Will Fuller é um bom substituto para o James Washington, até mesmo no quesito lesão, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que seria um fit bem interessante até para essa função de recebedor em profundidade. E se ele finalmente conseguir, né, engatar uma sequência de jogos, sempre que ele esteve em campo no Houston, Texas, em situações com ou sem Deshaun Watson passando a bola também, um bom quarterback, ele produziu bem. Então vamos ver aí se os Cowboys buscam alguém realmente na free agency. Bom, e aí só sobre os meus pitaquinhos, né, do Deshaun Watson para o Fantasy, eu concordo 100% quanto ao ranking dele próprio, que o Bretas já trouxe, né? Eu tive tempo hoje à tarde de revisar meus rankings depois dessa notícia e incluí o Deshaun Watson no meu, porque ele nem estava no meu ranking antes de ter certeza da punição, e aí ele entrou exatamente abaixo do Aaron Rodgers, e tem o Trey Lance acima do Aaron Rodgers, e aí logo depois vem Derek Carr e Kirk Cousins. Então o Watson para mim é o quarterback 14 depois dessa notícia. E aí o Njoku eu tinha muito abaixo do consenso mesmo, eu dei uma subidinha para ele, mas ele para mim ainda é o Tyrant 20,
Eu preciso ver ele produzindo em campo, porque ele prometeu desde o momento que foi draftado alto pelos Browns. Reconheço que com o melhor quarterback ele pode render mais. Não entendi a renovação de contrato que ele ganhou, mas eu preciso ver a produção do jogador em si antes de confiar nele mais para o nosso querido Fantasy Football. Agora, Sergião, coloca na tela aí o nosso sorteio para ver quem vai fazer o mock no início, quem vai fazer no meio, quem vai fazer no final, para saber aí como que a gente vai se posicionar no draft e definir nossas estratégias também. Então, ó, tá lá nossos nomes. Ó lá, Sergião, lógico que tinha prioridade, fez a sua mágica e vai draftar no começo, no slot 2, então já pode selecionar lá. Eu fiquei na pior posição para mim, pelo menos, que é ao meio. Eu achava que eu ia me dar bem aí, mas eu fiz um treininho hoje, não gostei tanto assim do resultado, e o Bretas vai ficar no final. Então, Sergião na 2, eu vou pegar 7 aqui, e o Bretas pega 11 para a gente poder soltar o relógio. E aí, gente, já podemos entrar aqui na pergunta do nosso assinante Júlio Nascimento sobre esse duelo aí que vai render muito pano para manga daqui até setembro, a pick número 1 overall. Vocês acham que o Jonathan Taylor tem que ser essa pick certa ou o Christian McCaffrey disputa aí essa número 1? Vamos ver com o Sergião, né? Explica pra gente o que você acha dessa disputa e aí faz a sua pick já, porque não sei se será um ou outro, Sergião. Manda bala aí, eu vou soltar o nosso relógio. Não, para mim é um outro sim, e para mim em ligas PPA é o Christian McCaffrey, porque o Jonathan Taylor não recebe nem perto do número de passes que o McCaffrey recebe, então nem tenho muito o que pensar. Eu ainda fiquei numa situação boa, que eu ia pegar um dos dois certo aqui na nossa liga, e fiquei com o Christian McCaffrey. Eu acho que o Jonathan Taylor tem, assim, o piso mais seguro, assim, em termos de consciência, porque ele não se machucou nas 2 primeiras temporadas, né? O Christian McCaffrey não jogou nas últimas 2 temporadas, mas se você olha a média de pontuação do Christian McCaffrey por jogo, é absurdo. Então, a não ser que o Carolina mude muito a utilização do McCaffrey, eu não vejo como ele não vai ser o primeiro, o melhor jogador do Fantasy se ele não se machucar, óbvio. Eu acho que o CMC em campo, ele sempre tem o maior teto, pelo menos entre running backs, mas entre qualquer jogador. Nos pouquíssimos jogos que ele jogou em 2021, ele fez uma média de mais de 20 pontos, como ele sempre vinha nos acostumando a fazer. Então, acho que é realmente uma questão de saúde. E aí você opta, se você tiver a pick número 1 no seu draft. Se você quiser o teto, você vai no Christian McCaffrey. Se você quiser um piso, uma segurança maior, aí sim você vai no Jonathan Taylor. Mas eu tô quase ali buscando o upside, que é sempre um perfil mais meu, e colocando o McCaffrey à frente do Taylor, mas ainda não fiz isso, porque tem que respeitar também a juventude do Taylor, e ele ainda é o meu número 1, mas muito próximo do CMC. Agora chegou para mim aqui na 7, tava rezando pelo meu querido Justin Jefferson, mas pelo menos chegou uma outra grande opção de wide receiver para mim, que forma esse top 3, claro, junto com o Jefferson, que é o Cooper Kupp e o Ja'Marr Chase, mas para mim o Kupp ainda é o número 2, então eu vou com ele aqui. Depois desse início aqui de running backs, o Dalvin Cook saiu na 3, né, para mim muito alto, mas o Eckler e o Henry eu tenho que respeitar, e para mim formam esse top 4, e aí a partir desses 4 running backs eu gosto de draftar um wide receiver elite, então eu vou aqui com o Cooper Kupp. Aí, só para passar para quem nos ouve no podcast também, né? Taylor na 1, McCaffrey na 2, Cook na 3, Eckler na 4, Derrick Henry na 5, Justin Jefferson na 6, eu peguei o Cooper Kupp na 7, depois veio o Najee Harris na 8, Ja'Marr Chase na 9, Joe Mixon na 10, e agora chegou para o Bretas nos explicar quem ele vai escolher aí no final do round. Se já quiser, faz suas 2 picks e emenda a análise das 2, por favor, Bretas. Beleza, tava pensando aqui, olhando meu board e gostei do que caiu para mim no board aqui. Na pick 11 eu peguei o Travis Kelce, e na pick 14, né, eu peguei o Stefon Diggs. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que esse início de sair com o Travis Kelce com wide receiver é a minha estratégia favorita nos slots finais. E preferencialmente esse wide receiver é o Stefon Diggs. Eu gosto muito do Stefon Diggs, em 2 anos seguidos já que ele jogou bem com o Josh Allen, e a situação dele vai se manter.
Então, o Stefon Diggs é meu wide receiver 4. Eu tenho ele mais alto até do que o Davante Adams. E ele ainda é ótimo jogador, só com 28 anos. Eu acho que ele tem um teto de ser o wide receiver 1 geral da temporada. No primeiro ano dele com o Josh Allen, ele chegou perto disso. Então, eu acho que no ano 3 dele com o Allen é possível. No ano passado, ele perdeu um pouco de eficiência, só que o volume dele estava lá. Então, eu queria pegar o Diggs, né, na 14, e aí para fazer esse combo com ele, eu acabei preferindo ir de Travis Kelce. Em Travis Kelce, né, é o Kelce, ele dispensa apresentações. E embora ele já esteja com 32 anos, a competição está muito ruim em Kansas City. Então eu acho que é possível que o Mahomes acabe forçando mais o jogo com ele e ele tenha temporada digna do Kelce antigo, né, que não da temporada passada. O último detalhe é que o André elogiou muito Justin Jefferson e eu concordo com ele. É um cara que eu e o André temos acima do consenso. Ele é meu jogador 4 overall. E, em média, aí está sendo draftado na posição 6 ou 7. Queria fazer essa ressalva. Boa, tamo junto aí com Jay Jettas, wide receiver 1, na campanha forte. E aí, chegando para mim aqui, como eu já fiz uma escolha mais de piso no Cup, né? A de teto seria o Jefferson, minha preferência. Aqui eu tenho 2 running backs como candidatos à minha segunda pick. O piso tá no Leonard Fournette, que já mostrou o quanto pode produzir num ataque potente do Tampa Bay Buccaneers, mas como eu já fui no piso do campo, agora eu vou no teto do Javonte Williams, running back do Denver Broncos. Vai ser minha pick aqui, mas só vou passar quem já saiu aqui no segundo round, né? Como o Bretas falou, o Davante Adams saiu antes do Diggs, como a primeira escolha do segundo round. Antes dele, para o time 12, saiu o DeAndre Swift ali. E aí, depois do Diggs, do Bretas, que formou o time dele junto com o Kelce na 1.11, saiu o Mark Andrews, que era a minha esperança de que chegasse para mim, mas não chegou. Aí veio o CeeDee Lamb, que é um cara que a gente também deve ter à frente do Adams, inclusive, no consenso da redação. E aí Josh Allen já saindo aqui na 2.5, que eu acho que todo mundo concorda que por mais que seja o QB1 consensual, não pode sair tão cedo assim, né? Muitos valores de skill position players disponíveis, mas isso é mais comum do que a gente pensa e você pode ver o Josh Allen saindo no segundo round. Então vou aqui escolher o Javonte Williams, porque eu acho que, apesar do Melvin Gordon continuando lá, ele vai ter um protagonismo muito maior num ataque que vai ganhar um upgrade absurdo com o Russell Wilson, e se qualquer coisa acontecer com o Gordon, o Williams tem potencial de ser running back 1 semana a semana nesse ataque, se ele receber passes, como a gente já viu acontecendo no único jogo que ele não teve a concorrência do Gordon no passado contra os Chiefs. Ele terminou a semana como running back 1 geral, o talento dele é absurdo, então vou aqui no Puki. Depois saiu Nick Chubb, Tyreek Hill, Mike Evans, Alvin Kamara, e agora o Serjão vai escolher 2 vezes e explicar por que ele fez essas escolhas. Manda a bala, Serjão. Espera aí, tira no mute. É que meu computador está mais devagar aqui. Eu ia pegar o Kamara, eu estava de olho no Kamara, apesar dele estar com esse risco de suspensão. Parece que o julgamento dele foi adiado em mais 60 dias, então, pelo que estão falando, a suspensão dele deve vir só para o ano que vem. Então, achei o time 3 aqui está montando um bom time, na minha opinião. Tem bons jogadores ainda de wide receiver, running back. Ainda está muito cedo, né, para ficar um poucos jogadores. Eu vou fazer o contrário do que o André fez, que ele foi de piso na primeira e upside na segunda. Eu vou de Leonard Fournette agora. Acho que ele é um jogador muito seguro, apesar dele vir um pouquinho mais balofinho para o training camp, mas a galera se emociona muito. Já está magrinho de novo, então eu acho que ele está tranquilo, ele é muito seguro, joga com o Tom Brady, a gente sabe como é que o Tom Brady funciona. Esse ataque de Tampa Bay vai ser bom, como sempre foi, sempre é. Então, eu acho que ele é uma garantia de um bom running back. E sobraram outros bons running backs para mim na minha segunda escolha também. E eu vou com Barkley, porque eu acho que o ataque do Giants vai subir muito de produção para esse ano. Eu acho que todo mundo pensa assim aqui também, né? Não tem como ser pior do que você ter tanto tempo com Jason Garrett dominando, precedido de aquele balofinho, o Ben McAdoo. Era um ataque muito ruim. Então, eu acho que
os jogadores do Giants vão ganhar muito valor, inclusive o Saquon Barkley, que a gente sabe que ele é o principal running back do time, vai correr muito com a bola, e eu acho que ele vai ser muito usado no jogo aéreo também, então vai ter muito potencial em PPR, né? Sérgio é demais. Aquele balofinho é o típico comentário de que a gente estava sentindo muita falta e o Ben Eu esqueci o nome, Balofinho. Merece, viu? E ele tá lá na Carolina agora, né? Ele vai atrapalhar meu McCaffrey, vamos ver. Pois é, vamos ver se não atrapalha tanto. Ó, o Júlio gostou do seu começo aí, falando running back, Allen Robinson a vida, Sérgio, mas vamos ver se o Bretas vai deixar passar o Allen Robinson. Eu desconfio que não, mas calma, tem muito valor ainda entre wide receivers disponíveis. E agora chegou para mim a terceira escolha, mas antes vou só repassar rapidinho quem saiu depois do Fournette e do Barkley ali, do Sergião, né? Logo depois do Fournette saiu o Deebo Samuel, que foi alguém que eu cogitei também ali na minha segunda pick, porque saiu aí os detalhes do contrato renovado dele com os Niners e tem uma cláusula especificamente sobre utilização no jogo corrido, que é o grande diferencial dele, que fez com que ele marcasse tantos touchdowns e fosse o wide receiver 2 ano passado. A gente estava muito preocupado com essa utilização, ainda mais agora que o Trey Lance é o titular lá, mas isso me deu uma esperança boa aí que o Deebo Samuel consiga repetir pelo menos um top 10 entre wide receivers, e o upside é sempre monstro. E aí saiu o A.J. Brown logo em seguida, aí o Sérgio pegou o Barkley, Ezekiel Elliott, que para mim tá altíssimo aqui, não deveria sair no terceiro round, mas saiu na 3.3, T. Higgins na 3.4, Aaron Jones na 3.5 e Kyle Pitts na 3.6, agora na 3.7. Eu acho difícil conseguir fugir desse cara aqui. Eu gostaria de não draftar um running back aqui, porque eu acho que vai sobrar alguém que eu gosto muito dessa posição no quarto round, mas uma quase exceção à regra da minha avaliação geral entre running backs é o James Conner, que é um cara que já está mais velho, mas nesse ataque, com uma concorrência pior, bem pior do que ele tinha no Chase Edmonds, tem muito upside de touchdowns, de utilização no jogo aéreo, então eu não tenho como deixar passar o James Conner aqui na 3.7, vou ficar com 2 running backs e o Cooper Kupp lá, que foi a minha primeira escolha. Agora, vamos ver quem sai até chegar no Bretas de novo, para ele fazer as duas picks e a análise dele. Saiu o Cam Akers logo depois do Conner, o Keenan Allen para o time 9 ali com 3 wide receivers, interessante início, Justin Herbert na 3.10, e aí o Bretas vai explicar essas duas próximas picks dele. Ele pegou o cara que eu cogitei ali também, mas vamos ver. E o outro cara também que eu cogitei. Belas picks do Bretas, vamos deixar ele explicar. Poxa, explicando aqui para o pessoal que está ouvindo, mas com certeza o André sabe que ele me tesourou com o James Conner, com certeza ele sabe, que é um cara que eu amo, eu draftei no Scott Fishbowl, e eu acho que é um cara que está sendo draftado bem baixo. Se tudo der certo para o James Conner, se ele tiver tanto volume igual a gente pensa, o teto dele é terminar o ano como running back top 4, top 5 ali. Então, cara, esse é um teto aí que, basicamente, se o James Conner der muito certo, vai ser difícil você não ir para os playoffs. Pegar um cara desse no fim do round 3, que é onde ele está saindo, é ouro. E eu esperava que ele caísse para mim e não caiu. Outras picks que eu gosto também no round 3 é o Saquon Barkley e o Aaron Jones. Eu acho que esse é o ano, desde que eu tenho memória de jogar fantasy, põe aí uns 3 anos para trás, os anos que eu tenho memória fresca, isso que eu quis dizer. É o melhor ano para running backs no round 3. Então eu gosto muito do Barkley, não gosto do Zeke Elliott. Gosto muito do Aaron Jones, gosto muito do James Conner e gosto muito do Cam Akers também. Eu tô acima do consenso nele, mas ele saiu um pouco mais cedo do que ele costuma sair. Para minha pick, então, cara, como nenhum dos running backs que eu queria sobrou, infelizmente, eu peguei 2 caras aí que eu gosto, que são o Michael Pittman e o Deontay Johnson. Para mim, eles são meus wide receivers 11 e 12. Eu tô acima do consenso nos 2. E os 2 são intercambiáveis. O Pittman eu peguei primeiro, mas entre ele e o Deontay, para mim, é cara ou coroa. Gosto muito dos 2. Eu acho que os 2 deveriam ser picks aí de meio de terceira rodada. E os 2 são muito bons jogadores, né? O Michael Pittman, aí ele tá fazendo muito sucesso entre os scouts da posição. O Matt Harmon, por exemplo, é apaixonado com ele. E o Deontay Johnson também é um wide receiver aí que já deve ser um dos melhores corredores de rota da liga. O Matt Harmon também aprova. Estou citando muito ele aqui porque eu valorizo muito o conselho dele na posição de wide receiver.
Curiosamente aí, né, eu fiz o meu início dos sonhos com Travis Kelce e Stephon Diggs. Esse é o meu início perfeito para quem drafta na posição 10, 11 ou 12. É o que eu tenho como objetivo se eu cair nessas posições. E eu acho que o draft aí me ditou acabar fazendo um zero running back. Que os running backs que eu gostava tinham saído já no 3 e no 4, acabei indo com 2 wide receivers. Então, vou ter que ir de zero running back daqui para frente. É bom aí que o pessoal vai vendo as minhas justificativas e quem que eu vou draftar e por quê. Pois é, já responde o Timbó aí, porque ele tá preocupado com a situação contratual do Deontay Johnson, né? Tá no último ano dele, flertando com o chamado hold-in, que era o antigo holdout. Ele vai para o centro de treinamento, mas não treina junto com os companheiros, buscando uma renovação. Você acha que isso pode influenciar para o desempenho estatístico dele em 2022, em ligas redraft, Bretas? Eu creio que não. Isso não está me assustando muito, porque eu acho o novo CBA, né, da NFL dificultou bastante para os jogadores fazerem holdout, né, perder jogos da NFL porque eles não querem jogar, porque aí eles perdem muito dinheiro. Então isso eu acho que não é uma chance com o Deontay. E em termos de estatística, eu acho que não. Eu acho que ele é muito talentoso já. Ele é extremamente talentoso. O cara é bom. Então eu acho que ele vai receber muitos passes mesmo. E mesmo se ele tiver uma grande queda com relação ao ano passado, ele ainda vai valer a pique. No ano passado, o Deontay fez 270 pontos, que é mais ou menos o que você espera para um cara draftado no fim do 1 ou no início do round 2. Se o Stephon Diggs, que eu draftei, fizer 270 pontos, vai ser uma pique ok. Pensa, o Deontay Johnson fez isso e agora ele está sendo draftado no 3 e 4. Então ele pode ir muito pior e ainda valer a pena. Só um pitaquinho sobre o Deontay Johnson. Não tem como alguém ser pior do que o Big Ben foi ano passado, nem o Mitch Trubisky, ninguém. Eu acho que nem mesmo eu, você, ou o André, qualquer pessoa que está ouvindo aqui vai conseguir ser melhor que o Big Ben. E o Deontay Johnson já produziu com o Mason Rudolph naquele ano que o Big Ben estava machucado. Então eu acho que ele é meio QB-proof, né? E eu acho que o Steelers não está nem aí se ele não vai renovar o contrato com ele ou não. Não vão botar ele de escanteio como o Chicago fez, por exemplo, com o Allen Robinson. O Steelers vai sugar ele até o final, mesmo que ele não renove o contrato com o Steelers. Então, para esse ano, eu estou muito confiante, igual o Bretas no Deontay Johnson também. Eu também tenho ele bem alto, gosto muito. E se eu tivesse que apostar, eu aposto na qualidade de avaliar talentos de wide receivers dessa franquia. E eu acho que eles vão renovar com o Deontay Johnson e deixar o Chase Claypool, que deu uma caída bem significativa em desempenho técnico no último ano. Esse sim não seria a renovação. E eu desconfio que até para 2022 a gente tem chances de ver o George Pickens calouro aí, já pulando na frente do depth chart do Claypool e se tornando essa segunda opção. E eu confio bem no Deontay Johnson até para o futuro aí em Ligas Dynasty. E aí, também reforçando esse talento dele, o Matt Harmon, que gosta muito do jogador, também fala que pela capacidade de separação dele, que ele acaba ganhando esse grande número de targets, e por mais que a gente projete que sem o Big Ben o número geral de alvos possa diminuir para ele, principalmente aqueles mais curtos, porque o Big Ben, se visse a sombra de um edge para cima dele, já se livrava da bola, né? Porque não queria nem ser encostado. Jogava no Harris, no Najee Harris. Sim, mas o Deontay também corria essas rotas mais curtinhas, mas agora com qualquer quarterback que for o titular, né, seja o Trubisky, seja o Pickett, seja até o Mason Rudolph, a qualidade e a profundidade desses alvos pode melhorar, e aí, por mais que ele tenha uma caída no número de recepções, o número de jardas pode ser melhor e até de touchdowns do Deontay Johnson. Agora, antes de eu fazer a minha pique aqui, só mandar um salve para o Dantas, falando que o Bretas aproveita o intervalo agora e faz a escolha na Best Ball, porque tá rolando vários drafts e o Bretas é um especialista em Best Ball também. Eu sei que ele deve estar fazendo uns 5 ao mesmo tempo. Agora, para mim, só para falar quem saiu depois do Deontay Johnson ali, entre o Pittman e o Johnson do Bretas, saiu o David Montgomery e o Darren Waller. Então já temos aí 4 tight ends draftados. Terry McLaurin saiu depois do Johnson, Breece Hall, que seria muito provavelmente a minha escolha aqui, e o Jalen Waddle. E agora eu vou tentar jogar o jogo do ADP, me arriscando um pouco,
Eu gosto muito de wide receiver aqui, mas eu vou arriscar que ele volte para mim no round 5, e aí seria um jackpot maravilhoso. E aí eu vou fortalecer meu running back room ali, pegar meu running back 3, por mais que a gente esteja na dead zone já da posição, chegou um das minhas exceções, tem até o texto lá no site do BRFF sobre isso, que junto com o Breece Hall é o Travis Etienne, ainda mais em ligas PPR. Eu gosto muito do potencial dele, acho que tem chance até de terminar no top 10 nesse tipo de pontuação. Se quisesse saber um pouquinho mais de detalhes, dá uma olhada lá no nosso site depois da nossa live. Então, vou pegar o Etienne e ver que saiu o Mahomes logo em seguida, depois Antonio Gibson, George Kittle, DK Metcalf, e agora chegou para o Serjão para ele fazer 2 picks e explicar para a gente por que ele escolheu esses jogadores. Mas tira do mute, Serjão. É pré-temporada ainda, tem que voltar ao ritmo de live. Então, eu já tenho 3 running backs, já estou bastante confiante, é o que você falou, agora já está na dead zone, não tem nenhum running back aqui que eu confio muito. Josh Jacobs, eu tenho bastante restrições já esse ano, J.K. Dobbins são os primeiros da lista, por exemplo. Eu vou pegar um wide receiver que eu acho que vai crescer muito esse ano, que é o DJ Moore, agora com o Baker, porque apesar de ele não ser muito, assim, não ter muitos fãs na indústria, assim, eu tenho bastante confiança que ele vai melhorar o ataque do Carolina. E agora que eu reparei que eu já tinha o McCaffrey, então não sei nem se eu faria isso num draft normal, mas faz parte. Eu acho que o DJ Moore vai produzir bastante em touchdowns esse ano, aumentar, porque... Deixa eu falar um pouco mais baixo aqui, que o Lucas veio reclamar comigo. O DJ Moore nunca anotou mais que 4 touchdowns numa temporada, né? Mas sempre passou 10.000 jardas, então eu acho que essas 1.000 jardas vão se manter e vão aumentar os touchdowns. E o outro que eu vou draftar é um jogador que eu tenho bastante confiança, que é o Jerry Jeudy. Eu vejo que tem bastante gente que prefere o Courtland Sutton a ele, mas eu adoro o Jerry Jeudy, acho que ele é muito melhor que o Courtland Sutton, acho que é ele que vai ser o principal alvo do Russell Wilson. Então, vou com ele aí, como meu running back no wide receiver 2. Boa, Serjão. O DJ Moore era um dos candidatos ali, mas pelo ADP eu sabia que ele não ia voltar. Um cara que eu tenho logo acima dele nos meus rankings, saiu quase na minha vez, então não dei sorte no meu gamble aqui, mas de qualquer forma eu vou pegar um outro wide receiver de quem eu gosto muito, e para o wide receiver 2 oferece um belo piso, e eu sou bem seguro escolhendo ele, mas só para falar todo mundo que saiu desde que o Sergião pegou o DJ Moore ali, depois foi com o Jerry Jeudy, né? Saiu o Josh Jacobs depois do Moore, depois o Lamar Jackson na 5.1, aí o Sergião foi de Jeudy na 5.2, depois saiu o Courtland Sutton, companheiro do Jeudy logo em seguida, Mike Williams, que era quem eu queria, saiu na 5.4, Elijah Mitchell na 5.5 e J.K. Dobbins na 5.6. Então aqui na 5.7 não tenho como fugir de wide receiver, e eu vou no Brandon Cooks, para a alegria do nosso editor-chefe Rui Maurício, por mais que talvez haja mais upside em outros nomes aqui nessa mesma faixa, como o próprio Amari Cooper, de que a gente falou depois da notícia do Deshaun Watson, o Allen Robinson, né, que foi citado aqui no nosso chat e ainda não saiu, mas eu prefiro o Cooks, porque ele produz temporadas de mais de 1.000 jardas, e eu estou bem confiante nele, principalmente como wide receiver 2, depois de ter pego 3 running backs também. Gosto bastante do Cooks nessa altura do draft. Depois dele saiu aqui o Chris Godwin, Amari Cooper, A.J. Dillon, e agora chegou para o Bretas fazer um par de picks e explicar para a gente esses jogadores. Por favor, Bretas. Então, eu estou no zero running back. O que é a coisa do zero running back, né? Você vai ter um time forte em todas as outras posições, menos running back. Uma coisa importante, eu acho, para fazer um zero running back melhor, que eu acho que não é essencial na estratégia, mas é o zero running back que eu gosto, é pegar um tight end top. Então, tight end eu vou ser o mais forte da liga, quarterback eu pretendo pegar relativamente cedo, e wide receiver, dá para pegar mais. 3 wide receivers só não vai me resolver na posição de wide receiver mais flex. Então, eu acho super válido ir de wide receiver aqui agora.
Vamos ver, agora tá uma pique difícil aqui que eu tô tentando jogar o jogo do ADP e ver quem volta para mim, porque tem 2 caras que eu gosto muito e quero pegar, vou tentar a sorte agora. Acabei de draftar um, voltou, então consegui, deu tudo certo. O primeiro jogador que eu draftei foi o Allen Robinson. O Allen Robinson agora tá nos Rams e os reportes de training camp parece que o cara é um deus da posição. Ele tá jogando muito bem, sendo líder, o técnico tá amando, tudo. Eu acho que ele foi o jogador mais elogiado no training camp, pelo que eu li de training camp. E eu li muita coisa de training camp. Além disso, ele é um wide receiver muito bom, cara. Ele ainda é jovem, ele tá com 28, 29 anos. Então eu acho que jogando com o Matt Stafford agora, ele tem tudo para brilhar. O argumento que eu gosto muito de usar é sobre o Robert Woods. O Robert Woods é um wide receiver decente, mas não dá para você encher a boca e falar ele é um wide receiver muito bom. Eu acho, isso é uma opinião minha, que ele foi muito fruto do esquema, que eu acho que esse esquema do Sean McVay faz os wide receivers brilhar. Eu acho que ele soube usar o melhor do Cooper Kupp, soube usar o melhor do Woods. Só que nenhum dos 2 wide receivers ele é tão bom em fazer o papel de wide receiver X igual o Allen Robinson, né? Então eu estou muito confiante nele com o Sean McVay, nele com o Stafford, e eu acho que mesmo se ele não for o jogador de outrora, ele ainda consegue produzir relativamente bem por causa desse combo de Sean McVay e Matt Stafford. O outro cara que eu selecionei aí foi meu primeiro running back. Eu gostaria de selecionar um running back nessa posição agora, como eu estou em zero running back, mas eu não acho que era uma necessidade absoluta, não. Eu acho que talvez eu poderia selecionar caras como Tony Pollard ou Kareem Hunt na volta do 7 ou do 8. Não sei se eles estariam disponíveis, eles costumam sair no fim do 7. Mas o Clyde Edwards-Helaire é outro cara que eu confio muito, que eu gosto. Clyde Edwards-Helaire vai na mesma linha daquilo que eu falei do James Conner. Potencial muito alto. Se tudo der certo para o Clyde Edwards-Helaire e ele for o pegador de passes do time, ao invés de Ronald Jones e de Jerick McKinnon com 30 anos, vai dar bom para ele. E se ele for o cara que vai marcar os touchdowns, melhor do que o Jerick McKinnon, leve e de 30 anos, e que o Ronald Jones já... O ruim Ronald Jones vai dar muito certo para ele. O Clyde Edwards-Helaire, ele tem um caminho muito realista para pegar muitos passes e ter muitos touchdowns jogando nesse ataque de Kansas City. Uma outra coisa que eu acho interessante falar também, no ano 1 do Clyde, ele não pegou tantos passes quanto era esperado. No entanto, ano passado teve aquela coisa em Kansas City, que eles conseguiram marcar bem o esquema de Kansas City, usando 2 safeties no fundo, blá, 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 blá. O que o Andy Reid fez? Começou a passar mais a bola para running back. Depois vocês abram as estatísticas do Darrell Williams. O Darrell Williams, ali naquele meio fim de temporada, ele pegou muito passe. Cara, ele estava tendo 4 recepções por jogo, que é o que o André espera que o Travis Etienne vai ter. O cenário positivo do Travis Etienne era o que o Darrell Williams estava pegando ano passado. Então eu gosto do potencial do Clyde Edwards-Helaire, que é um pegador de passe melhor do que o Darrell Williams. Na teoria, mas a explosão de CH ainda não aconteceu. Vamos ver se no terceiro ano finalmente acontece. Eu sou mais cético, mas a qualidade do ataque e todos os argumentos que o Bretas trouxe realmente são de ser levados em conta. E num zero running back faz muito sentido apostar nele aí no 6º round. Aí, antes de eu passar aí quem já saiu e fazer a minha pick, só passar no chat rapidinho, falando que nosso Ruizão acertou, né? Ele não volta. Por 3 picks, não voltou o Mike Williams, e o Dantas falando que o Deontay tem um problema que não interfere em fantasy, ele não é clutch, talvez isso interfira na renovação de contrato dele ou não lá nos Steelers. Agora chega para mim aqui uma decisão interessante, porque eu posso tentar ser mais conservador aqui e garantir uma posição unitária num valor bom, que seria o Dalton Schultz, né? O Tyren 5, nos 5, ele tá na frente do TJ Hawkinson para mim, estaria em 6, né, nos meus rankings, quase consensual aí nessa posição, tem gente que vê quebra de tier, inclusive aí, mas eu não vejo muito teto no Schultz, por mais que o James Washington tenha se machucado, e eu acho que ele vai ter muitos targets, mas ele como jogador não nos mostra não passa aquela ideia de teto, de upside, e
por outro lado, a gente tem wide receivers que gritam upside. Eu vou tentar jogar o joguinho da ADP de novo. Tem meu queridinho aí, só que pode ser que ele volte depois. Tem outro cara na mesma faixa, outros 2 caras na mesma faixa, que eu acho que pelo menos um volta no 7º round. Então agora eu vou ir no ADP e escolher o Amon-Ra St. Brown, que é um cara com um teto enorme, que já demonstrou isso na retinha final de 2021. Matt Harmon, nosso convidado da última semana aí, das últimas lives, está apostando nele, e eu acho que aquele papo de que ele se beneficiou da ausência do Swift e do Hockenson para ter os números absurdos que ele teve no final de 2021 está sendo exagerado, porque jogador sem qualidade não conseguiria fazer o que ele fez, ser o wide receiver 2 geral ali pelos 5 últimos jogos, e ele é um mestre em atacar a zona, né, os esquemas defensivos em zona, e é algo cada vez mais valorizado nessa NFL moderna, e os reports de training camp em relação a eles são muito positivos, e vou apostar aqui no Amon-Ra St. Brown como um dos últimos wide receiver 2 aí fora do board, com potencial de ser sim top 15 pelo menos em 2022. Agora, depois dele, antes de chegar no Serjão, saiu o Miles Sanders, Kyler Murray, Damian Harris, Juju Smith-Schuster, e chegou na 6.11 para o Serjão fazer o casalzinho ali de picks e explicar para a gente por que ele escolheu esses jogadores. Vai lá, Serjão. Mas tira do mute de novo, Serjão. Tá complicado hoje aqui. Pensando na montagem do meu time, né, eu acho que esse ano tem muitos tight ends bons para pegar. Eu acho que dá para pegar um tight end muito mais para o final, a não ser que você pegue o Kelce no começo, ou o George Kittle, um grande nome assim. Eu prefiro dar o punch nessa posição. QB eu também faço a mesma coisa. Eu acho que muita profundidade também esse ano. Ainda tem no board Russell Wilson, Dak Prescott, Tom Brady. Então, eu fico entre o running back e o wide receiver. O running back, para mim, aqui nessa faixa já fica mais difícil. Então, eu vou pegar 2 wide receivers. Vou pegar um torcendo para que o outro volte. Vamos ver se ele vai voltar para mim. Então, os 2 jogadores que eu queria pegar, pegaram. Um pouco de provocação para o André. Um pouco de pensando em upside total, porque eu tenho um pouco de receio com o Drake London por conta não dele. Para mim, eu não participei aqui nas lives de draft de calouro, né? Tem 2 nomes que são bem acima dos demais para esse ano, que é o Breece Hall e o Drake London. São talentos incríveis, Sergio. Assim. O Drake London, se ele vai ter muito volume, que a gente sabe que não tem outras opções no ataque. O problema é saber se o Mariota vai conseguir transformar esse volume em alguma coisa, porque ele nunca conseguiu produzir um wide receiver 1, né, em fantasy ou algo do tipo. Mas você também tem que olhar para o lado, o biscoito é fresquinho porque vende, ou ele vende porque é fresquinho, né? O Mariota nunca produziu um wide receiver decente no fantasy porque ele nunca jogou com ninguém, ou ele nunca jogou com ninguém porque ele não produz, né? A gente pode olhar para esses 2 lados, porque o único wide receiver bom que ele teve no elenco foi o Corey Davis, que no primeiro ano não jogou, no segundo ano lidou com várias lesões, então... E quando ele teve o A.J. Brown teve uns estouros, né? Mas ainda era o primeiro ano dele, e o Mariota conseguiu ainda fazer alguns bons jogos com o A.J. Brown, então o Drake London dá para ter confiança que ele vai ter isso, como o wide receiver 4 eu tenho bastante... Fico feliz de conseguir. E o Devonta Smith, eu gosto muito do jogador. Eu sei que ele vai perder um pouco de volume por conta do A.J. Brown, mas eu acho que ele ainda vai ser uma boa opção para o Philadelphia Eagles. Tenho bastante confiança nele. E como eu fui o único que não disse nenhum hot take da semana passada, né? Porque eu acabei esquecendo de mandar. A cada vez que eu aparecer aqui, eu vou falar um hot take. O do Devonta Smith eu vou deixar mais para frente, mas eu tenho um sobre ele. Vou falar um hot take daqui a pouco, provavelmente um jogador que eu vou selecionar, que eu sempre pego ele nos meus drafts. Então fica aí um spoilerzinho. Aí sim, bold prediction de Serjão, a gente sentiu falta, né? Soltamos nas redes sociais também, falamos um pouco na abertura da temporada Redraft, e agora estou bem curioso para saber mais de uma bold prediction do nosso Serjão, né? Que foi com o Devonta Smith, e me tesourou com o Drake London, que era um dos nomes, o principal que eu queria que voltasse para mim no 7º round. E aí eu concordo também com o que ele falou sobre os tight ends e os quarterbacks.
Parece que todo ano a gente fala isso, mas em 2022 a profundidade nessas duas posições está muito legal, realmente. Então, tem que aproveitar os valores de running back, wide receiver, principalmente wide receiver, nesse meio de round, e deixar para selecionar as posições unitárias um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou fazer o mesmo e pegar o terceiro wide receiver dos 3 que eu esperava que voltassem. Um deles chegou, que é o Rashad Bateman, né? Eu queria ou o London ou o Gabriel Davis, que saiu uma antes da minha aqui, ou o Rashad Bateman, que vai ser minha escolha, mas antes vou só passar quem já saiu, né? Depois ali do Devonta Smith saiu o Dalton Schultz, né? Que eu até cogitei na outra pick, na 6.12, depois na 7.1 Adam Thielen, aí o Sérgio pegou o London, depois foi o Michael Thomas, Russell Wilson, DeAndre Hopkins, Gabriel Davis, e agora eu vou pegar o Rashad Bateman, que vai ter todas as oportunidades do mundo para repetir as 1.000 jardas que o Marquise Brown, que para mim é o jogador pior tecnicamente, pelo menos em termos de potencial, em comparação ao Bateman, que tem tudo para brilhar no seu segundo ano aí, como recebedor número 1 de um ataque que, ok, reconheço que gosta de correr muito com a bola, mas que além de Bateman e Andrews, não tem muita gente para passar a bola, e você encontra espaços nesse jogo aéreo a partir do momento que as defesas têm que se preocupar tanto com o jogo terrestre, com Lamar Jackson e os running backs, né? Principalmente a gente torcendo para o J.K. Dobbins ficar saudável. Então, tenho bastante confiança no Bateman, numa temporada de breakout dele, quem sabe termine ali no top 15 também, como wide receiver 4 do meu elenco. É um baita valor para mim aqui, vou clicar com tranquilidade no nome dele. Depois saiu o Ken Walker, que se eu não tivesse ido tão running back heavy ali em cima, seria alguém que eu cogitaria bastante a essa altura. Aí saiu o Elijah Moore, que talvez fosse alguém que o Bretas estivesse de olho. Kareem Hunt, que eu acho que era um dos principais alvos dele no zero running back, e agora chega aí para você a 7.11 e a 8.2. Comenta pra gente as suas escolhas, Bretas. Porra, essa retinha final aí me pegou demais, velho. Minhas duas, quando saiu do André, o André pegou o Rashad Bateman, que era a minha pick favorita. Aí saiu do André, os meus 2 caras favoritos eram o Elijah Moore e o Kareem Hunt. Eu tomei uma dupla tesourada do CPU. Poxa, aí o trem é foda mesmo. Aí é foda. Queria elogiar também a pick do André, do Amon-Ra St. Brown, no round 6. Se eu não fosse de Clyde Edwards-Helaire, eu teria ido de Amon-Ra St. Brown. Gosto muito. E é um dos caras aí, junto com o Allen Robinson. Eu acho que os dois são os dois e o Elijah Moore. Allen Robinson, Amon-Ra St. Brown e Elijah Moore. São os 3 wide receivers que são os my guys, assim. Infelizmente, eu só consegui sair com o Allen Robinson aqui no draft de hoje. Mas tá bom, tô confiante no Allen. Agora eu vou selecionar aqui meu segundo running back, que eu acho que é essencial pegar esse jogador ou o Kareem Hunt para quem está fazendo o zero running back, que é o Tony Pollard. O Tony Pollard no ano passado, ele não foi o running back 1 de Dallas em nenhum jogo, porque o Ezekiel Elliott não machucou, não perdeu nenhum jogo por lesão. Então, ano passado, o ano inteiro, nós tivemos uma amostral. O que é o Tony Pollard se o Zeke não lesionar? E ele marcou mais de 10 pontos por jogo, marcou 10,7 pontos por jogo. O que é um número razoável, eu acho que é um número que o colocaria ali para ser draftado como running back 33. Eu busquei ele, eu acho que como running back 30, por aí. E, ou seja, a pick é segura, porque ele vai produzir o que ele produziu ano passado como running back 2, talvez até mais, porque Dallas está sem wide receivers, então ele poderia pegar mais passes. E o teto dele é se o Zeke lesionar. O Zeke de 27 anos lesionar. O Zeke não tem um histórico de lesão, mas eu acho que se o Zeke lesionar, o Tony Pollard ele já entra direto nesse top 2 de running backs aí que tem Jonathan Taylor e Alvin Kamara. Eu acho que o top 3 passaria a ser Jonathan Taylor, Alvin Kamara não, falei errado. Christian McCaffrey, Jonathan Taylor e Tony Pollard. Nos 2 últimos jogos que o Zeke não jogou, que foram na temporada de 2020, o Tony Pollard teve mais de 80% dos snaps nos 2. Isso é a utilização que pouquíssimos running backs na liga têm. Essa utilização no ataque top do Dallas e o Pollard pegando passes é um potencial de league winner. Eu acho que basicamente se o Zeke Elliott estiver machucado na semana de playoffs, cara, quem tiver o Pollard vai ter uma chance muito aumentada de ganhar. E essa é uma aposta que quando você drafta o Pollard, você fica com esse ticket de loteria aí para explodir.
É minha outra pick. Poxa, aqui tá difícil, cara. Os caras que eu gostei saíram. Eu gostaria de wide receiver aqui. Só que Elijah Moore, Bateman, teve uma runzinha de wide receivers aí agora. Mas ficou difícil para eu escolher. Deixa eu ver com quem que eu vou. Quarterback, será? Acho que eu vou de quarterback mesmo. Vou escolher um aqui para mim. Não, mudei. Vou de wide receiver. Brandon Ayuk é minha pick. Eu gosto do Brandon Ayuk, já sendo clubista aqui, esse mock permite. E é porque eu acho, né, que pensando em estratégia de zero running back, o criador da estratégia de zero running back, é o Sean Siegel, ele falou essa frase num podcast dele que eu ouvi esses dias. Tem gente que faz o zero running back e fala que deu errado, que é uma estratégia ruim por causa disso. Para essas pessoas eu digo, provavelmente vocês estão fazendo a estratégia errado, achando que é só draftar de um jeito, só que você tem que buscar uns jogadores específicos, buscar esses caras tipo Tony Pollard e o Kareem Hunt. E aí ele falou que é essa, aspas, provavelmente o erro que você cometeu no zero running back é não ter draftado wide receivers suficientes. Então é isso, cara, porque você tem que estar preparado ali para o caso de um dos seus wide receivers tops não ter a temporada esperada. E tem que manter essa posição muito forte. Esse é o meu wide receiver 5, no máximo por semana eu consigo escalar 4. E eu gosto muito do Brandon Ayuk. O Brandon Ayuk ele é extremamente talentoso. Eu acho que, por si só, ele já pode render mais do que o esperado ali pelo ADP dele. E se o Debo ou o Kittle machucarem, e os dois são extremamente injury prone, aí o Ayuk decola. Vira um wide receiver 2 tranquilo. Pois é, a gente estava comentando exatamente sobre isso antes de começar a gravação e eu estava ali desconfiado que ele poderia ser a pick, porque tá sobrando ainda valor de quarterback, então acho que você fez bem de esperar um pouquinho mais. E aí, chegando aqui para mim, já vou explicar a minha decisão, que vai ser por uma posição unitária, mas vou passar no chat para mandar um grande salve para o nosso amigo Guilherme Gianni, fantasy futebolista, que apareceu aí no nosso Boa Noite, falando que a inteligência artificial, né, a CPU, está cada vez mais inteligente. Isso é bom na hora de fazer os nossos mocks, quando você não tem tanto tempo também para fazer com seres humanos, com os amigos, a CPU ali está bem legal de competir contra, e o Breta sentiu na pele aí, sendo tesourado bastante nesse round 7. E aí ele pegou o Pollard, depois saiu o Singletary e o Lockett, aí saiu o Ayuk para o Bretas, Cordero Patterson, Dallas Goedert e Chris Olave foram as escolhas logo em sequência. Eu achei que o Olave poderia sobrar para mim um pouquinho mais tarde, mas a CPU foi astuta em pegá-lo. De qualquer forma, aqui eu vou ou de QB ou de Tyren, mas na verdade eu vou de Tyren, porque para mim há uma quebra de tier quase evidente, e quarterback ainda tem jogadores que podem estar na mesma prateleira, né? Logo no topo aqui das nossas opções tem o Dak e o Brady ainda, mas ainda tem outros nomes que eu gosto quase tanto quanto esses dois, um pouquinho mais para baixo. Só que, ainda mais depois que saiu o Goddard, para desespero do Bretas, que é quase a nosso waterbet aqui, eu vou pegar o concorrente, entre aspas, dele, que eu tenho à frente do Goddard no meu ranking. Para mim é uma quebra de tier no top 8 entre Tyrants, que é o Zach Ertz, lá dos Cardinals. Então ele vai ser meu Tyren, eu gosto dele nesse valor de round 8, e aí vou esperar um pouquinho mais pelo meu quarterback. Depois do Ertz saiu o Hunter Renfrow, Gary Wilson, Robert Woods, Dak Prescott, e agora chegou para o Serjão aí na 8.11 e 9.2, vamos ver o que ele faz. E não esquece de tirar do mute, Serjão. Toda vez é isso. Agora já começa a ficar mais difícil. Running backs aqui eu acho que dá para esperar, não tem nenhum nome que me chame a atenção, a não ser o Rashad Penny, que o André não gosta muito, mas eu acho que para começo de temporada eu acho que ele vai ser o running back 1 do time. O Pete Carroll é maluco o suficiente para fazer uma coisa dessa. Vamos ver se ele vai conseguir não se machucar, mas eu vou... Tyrants é o que eu falei, eu prefiro esperar, tem vários nomes que eu gosto, quarterback também, então eu serei forçado a pegar wide receivers. O primeiro wide receiver que eu vou pegar, ele perdeu um pouco de valor essa semana, o Russell Gage, porque o Chris Godwin voltou dos mortos, e eles assinaram com o Julio Jones, que é um morto,
Eu acho que nenhum dos dois vai... o Chris Godwin não começa a temporada, eu acho que é muito difícil, eles podem não ter posto no PUP, mas tudo que eu tenho lido é que ele não vai estar 100%, ele não vai ter condições de jogo, então eu acho que ele vai perder alguns jogos no começo da temporada, e o Julio Jones ele não está lidando com lesões na coxa tem 2 semanas, tem 2 décadas praticamente que ele tem problemas de lesão. Não acho que ele vai conseguir se manter saudável toda a temporada. Então, eu acho que o Russell Gage vai ter muito valor e todas essas contratações, essas movimentações de Tampa Bay só serviram para ajudar você poder pegar o Russell Gage mais para o fim. E agora, a minha outra escolha, tem vários nomes aqui que são, assim, alguns talvez até mais seguros do que esse jogador que eu vou pegar, mas eu vou pegar talvez um Rich, mas ele joga com o melhor quarterback da liga, a gente não sabe quem vai ser o wide receiver 1 do time, e eu já tenho nomes que eu confio, então nesse momento aqui eu estou pegando um mais pelo upside, porque se ele for o wide receiver 1 do Kansas City, eu vou estar muito bem, então eu vou com o Sky Moore, que é um jogador que eu gosto muito, um dos últimos jogadores assim que eu gosto do Rookie Draft, é o meu wide receiver, meu jogador 6 ou 7, eu não lembro agora. Não consegui pegar em nenhuma liga, mas eu acho que ele tem muito futuro na liga. Vamos ver como é que vai ser o primeiro ano dele. Boa, Sérgio, gosto bem do Sky também, só que você gosta ainda mais do que eu. Eu tava de olho ali no Traylon Burks caindo, mas ele saiu logo depois do seu Sky Moore, ele que tá nos últimos treinos aí, deixando para trás, ou pelo menos começando a deixar para trás aquelas preocupações que tinham surgido quanto aos problemas respiratórios, a asma dele aí, então eu tô começando a subir num hype aí desse substituto do A.J. Brown, e agora para mim eu tô em dúvida aqui se eu vou em uma ou outra posição, mas antes vou só passar quem foi selecionado depois do Gage ali e depois do Sky Moore também. Então depois do Gage saiu o Melvin Gordon e o Rashad Penny para o time de número 1, aí o Traylon Burks, depois o Sky Moore, e aí 2 quarterbacks, né? O Brady também seria alguém que eu não deixaria passar se chegasse em mim, e só que o Aaron Rodgers saiu uma antes, e aí o Chase Edmonds saiu na 9.6. Agora, na 9.7 aqui, para mim, eu tô em dúvida se vou num quarterback, porque tá acabando ali, vai secar a fonte do QB1, né? O top 12. Para mim, sobraram os 2 últimos nomes, mas agora, com essa opção do Deshaun Watson, né? Que a gente já falou também, isso me intriga um pouco de deixar passar de novo e tentar pegar o Watson com outro cara que pode fazer uma dupla ali para substituir nas primeiras semanas, pelo menos. Então eu acho que eu vou na aposta em outro calouro running back aqui, que se der certo, pode dar muito certo nesse ataque de Buffalo. Vou no James Cook, porque aí eu fico completamente livre praticamente de running back depois dele, como meu running back 4. Eu vou apostar aqui no calouro, porque Devin Singletary nunca me passou muita confiança. O Cook tá indo bem nos treinos, é um cara que recebe passes, por mais que faça parte de um comitê, pode render bem, principalmente em ligas PPR, então eu vou com ele, que também tá lá nesse texto que eu joguei no site sobre a Dead Zone, se você quiser dar uma olhada, depois confere lá. Depois do Cook saiu o Stafford, que foi em quem eu cogitei pegar, aí o Ramondre Stevenson no 9.9, Dawson Knox, e aí o Bretas fechou os quarterbacks 1 para mim com o Trey Lance, e agora ele vai explicar por que fez isso, e a segunda pick dele também nesse par de 9 e 10. Eu gosto muito do Trey Lance. O Trey Lance é meu quarterback mais draftado esse ano. Eu acho que o potencial dele é extremamente alto. E tanto pelo que o Shanahan oferece no jogo de passe, né, junto com as armas do Debo, Ayuk e Kittle, quanto também pelo que o Trey Lance oferece com as pernas, né? Então eu acho que o potencial dele é talvez terminar como um quarterback top 3 no ano, se tudo der certo. Eu acho que se ele for um quarterback médio na vida real, ele termina o ano como top 3. Porque é um ataque muito fácil de produzir no passe. Muito, muito fácil. Nick Mullins liderava a liga em jardas por tentativa. CJ Beathard ficava no top 10 em jardas por tentativa. Você dá passes extremamente curtos e after the catch acontece um milagre.
E eu tô fazendo essa aposta constantemente, não é clubismo, eu acho que eu sou até anticlubista no Fantasy. Mas o Trey Lance, para mim, é uma aposta sensacional, e é o cara que eu mais draftei aí, e o meu objetivo em todas as ligas esse ano que eu entrar de redraft vai ser sair com um quarterback desse top 13 aí, e o prêmio de consolação é o Deshaun Watson. Eu não vou entrar em liga nenhuma com Kirk Cousins, Derek Carr ou alguém pior que isso como meu quarterback 1. Então fui de Trey Lance agora. Agora eu vou fazer outro draft pensando em upside puro aí, e vai ser o Alexander Mattison. Ele é outro ticket de loteria aí que eu tô draftando, né? Ele não vale nada se o Dalvin Cook estiver saudável, mas ele vira um running back top 5 se o Cook se lesionar. E o Cook é um cara que se lesiona frequentemente. O Edwin Porras, né, que é um analista aí de lesões, ele vive diariamente, parece, sobre a lesão no ombro do Dalvin Cook, que o Cook já deslocou o ombro umas 3 vezes já na carreira dele. E o Porras ressalta que a cada vez que você desloca o ombro, a próxima deslocada, digamos assim, fica mais provável. O ombro ele fica mais frágil quanto mais vezes você o desloca. Então ele falou que o Cook é um running back aí que tem esse risco de lesões bem aumentado. E o Alexander Mattison aí é o ticket de loteria. Eu tenho Tony Pollard e Alexander Mattison. Então, se o Zeke ou o Cook machucarem, eu vou ter um running back top 5, running back de primeira rodada, enquanto os caras estiverem fora. E é o que você tem que fazer quando você vai para o zero running back, né? Você abre ali cheio de wide receiver, esses tickets de loteria, principalmente se você pega uma sequência de 3, 4 jogos, deixam o seu time com um diferencial muito gritante, né, Breta? Exato. É porque isso que é a coisa do zero running back também. O pessoal acha que alguns, os que draftam errado no zero running back, que como você está draftando zero running back, você deve priorizar mais a segurança. Mas não, é o contrário. Você deve draftar vários caras que têm upside altíssimo. Eu vou sair desse draft meu aqui com 7 running backs, incluindo handcuffs, ou seja, caras que têm potencial altíssimo. E desses 7 aí, você reza para 2 dar certo. Ou nem precisa ser 2, às vezes um dá certo e de cada handcuff fazendo alguns joguinhos, você consegue uma produção bacana para o seu slot de running back 2. Tô gostando do meu draft por enquanto. Outra coisa que eu queria falar também, a minha pick aqui seria o Ramondre Stevenson, só que ele saiu 2 picks antes de mim. Gosto muito dele também, parece que tá pegando mais passes aí segundo o report do training camp, e é um running back 2 também, ou seja, potencial altíssimo se o Damien Harris machucar. Pois é, né? O hype train do Ramondre Stevenson tá cada vez mais potente aí nessa off-season. Antes de eu falar quem saiu até mim, que já tô um pouquinho arrependido de não ter pego um QB, já explico por quê. Vou passar no chat para mandar um salve para o nosso assinante Álvaro aí, sempre de olho também, chamando a gente de mestre do Fantasy, a gente agradece demais aí. E o Gui falando, minha quinta série, sempre que a gente cita esse grande especialista em lesões, ela aparece, né? Mas ele tá falando que o Porras é bom mesmo. E que se você ainda não segue ele no Twitter, vale muito a pena, principalmente durante a temporada, para você ter uma ideia bem legal aí de quanto tempo determinado jogador vai ficar fora por lesão, do que consiste essa lesão, quais são as possíveis consequências disso. Então, vamos lá. Depois que o Bretas pegou o Lance ali na 9.11, saiu o Pat Freiermuth, Michael Carter, que para mim saiu altíssimo ainda aqui, Alexander Mattison, né, que foi a segunda pick ali do par do Bretas, aí o Derek Carr já saiu aqui, Chase Claypool e Tyler Boyd. Agora, eu gostaria muito de pegar mais um upside em wide receiver aqui, mas eu vou ser obrigado a pegar um QB, porque para mim, a partir do Tua ali, tem uma quebra muito gritante de prateleiras. Para mim, em condições pré-notícia do Deshaun Watson hoje, seria o Kirk Cousins, por mais que eu reconheça que depois do Lance do Stafford ali, indo para o Carr e para o Cousins também, tem uma quebra de prateleira gritante, e eu deixei passar a possibilidade de fazer um stack ali, Stafford e Cooper Kupp, que eu já estou arrependido de não ter feito, e também o upside do Trey Lance, mas vamos torcer para o James Cook estourar, e aí vai compensar bem.
Eu vou no Deshaun Watson, né? Talvez valendo aí desse ADP desatualizado ainda, né? Depois da última notícia, talvez ele comece a sair bem mais alto do que ele vai ser selecionado agora, né? Na 10.6, mas eu garanto aí um quarterback muito possivelmente top 10, apesar de todos os pesares que a gente já comentou aqui, da realidade dos fatos, mas a gente tem que saber jogar o jogo também, e dentro de campo ele sempre rende. Então, a partir da semana 7 ali, eu garanto um titular bem interessante na minha posição de quarterback. Depois dele saiu o Alan Lazard, Christian Kirk, Mike Gesicki, Ronald Jones, e agora chegou no Serjão para fazer as picks dele na número 10 e na número 11. Vai lá, Serjão. E tira do mute. Hoje tá difícil. Aqui é um ponto que eu acho que vale a pena já pegar um QB e um tight end. Eu vou pegar o QB primeiro, torcendo para o meu tight end favorito voltar. Eu discordo um pouco da análise do Bretas quanto ao Kirk Cousins. Eu acho que ele vai fazer mais pontos esse ano que, por exemplo, o Aaron Rodgers. Esse é um... porque eu acho que sem o... Eu esqueci o Mike Zimmer, que já saiu até reporte que os dois se odiavam, né? O Kirk Cousins tem tudo para produzir com o Adam Thielen, com o KJ Osborne, com o Alvin Smith, com o Dalvin Cook recebendo passe, com o Justin Jefferson, que talvez seja o melhor wide receiver da liga atualmente. Então, eu acho que ele vai produzir muito bem. As últimas 2 temporadas antes de jogar em Minnesota, o Kirk Cousins terminou como QB 5 e como QB 6. Então, não dá para descartar esse posse dele repetir isso nessa temporada. Por isso, eu tenho bastante confiança no Kirk Cousins. E, para mim, é depois dele que tem uma quebra. E o tarente que eu queria que voltasse, voltou, que é o Cole Kmet. Eu acho que eu tenho ele em todas as minhas ligas, inclusive em Dynasty, eu fui atrás dele em todas elas. A gente já falou aqui várias vezes, ele é o Tyrande, o primeiro Tyrande a ter, não sei, acho que é mais de 60 recepções e não ter nenhum touchdown, porque o Jimmy Graham era responsável por isso no ano passado. Sem o Jimmy Graham, eu acho que esse teto dele vai aumentar muito. Então, eu acho que ele vai ter tudo para ser um Tyrande 1 essa temporada. Então, muita confiança no Cole Kmet para ir por conta disso. Baita valor você conseguiu nele, né? Eu sei que você tem ele em várias ligas, agora mais um mockzinho do Kmet. Se eu não tivesse conseguido o Words ali, ele seria meu alvo. E nessa faixa ali do começo dos double digit rounds, né? A partir do 10, o Kmet é realmente um baita de um valor na posição de Tyren. Então, antes de eu fazer minha pick aqui, falar quem saiu depois do Cousins ali do Serjão foi o Isaiah Spiller, Christian Watson, que era um cara que eu queria bastante, saiu na 11.1, aí o Cole Kmet na 11.2 para o Serjão, Kadarius Stoney, que era meu outro candidato a muito upside, saiu na 11.3, depois o James Robinson, Jameson Williams e o Albert O, né? O Okuegunan, Tyren do Denver Broncos, que sempre complica quem tenta falar o nome dele. Agora, para mim, eu vou ter que ir num leve upside de running back, eu acho. Por mais que tenha um wide receiver que eu gosto aqui também, mas vamos ver se ele volta. Eu já vou ter que também pensar no meu outro QB, já que eu tô com o Watson, mas eu acho... É que eu já tenho muito running back, mas eu gosto desse cara, né? Vou fazer o quê? Vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4 wide receivers e 4 running backs numa liga PPR, pegar um quinto running back que realmente não faz muito sentido, então eu acho que eu vou de wide receiver mesmo. Vou deixar meu running back passar e apostar no upside do Jahan Dotson, calouro do Washington Commanders. Por mais que não tenha o quarterback dos sonhos, é um cara de muito talento, escolha 16 geral no draft, a situação está fazendo com que ele caia, mas os reports no training camp são muito positivos e vamos torcer aí para que ele consiga, quem sabe, alcançar um patamar aí de top 30, top 35, que já é um flex bem legal para o nosso fantasy. Depois do Dotson saiu o Michael Gallup, Tyler Algier, Marquez Valdes-Scantling, e aí chegou para o Bretas, que já fez suas 2 picks, e fala para a gente aí quem foram eles e por quê, Bretinhas. Minha primeira pick é o Kenny Golladay, um cara que eu acho que caiu muito nesse mock draft aí. Eu tenho ele como wide receiver 45, 46, algo do tipo. E aí eu acho que ele já está saindo como wide receiver 50 e poucos, pelas contas que eu fiz.
Então é um bom valor e eu estava procurando aqui, sem falta, um sexto wide receiver. Eu acho que, olhando em retrospecto, né, a gente geralmente descobre algumas coisas que a gente queria ter mudado no nosso draft. Uma coisa que eu queria ter mudado no meu draft é trocar a minha pick do Clyde Edwards-Helaire pelo Amon-Ra St. Brown, porque eu acho que acabaram caindo bons valores de running back para mim um pouco para baixo. Aí, por exemplo, eu trocava Clyde Edwards-Helaire e Brandon Ayuk por Amon-Ra St. Brown e Cordarrelle Patterson. Eu acho que eu ia estar gostando mais do meu time assim. Como eu não busquei o Amon-Ra lá atrás, eu tô só com 4 wide receivers fortes, eu quis buscar mais um aqui, e eu gosto muito do Kenny Golladay. Eu acho que ele vai ser o wide receiver 1 desse Giants aí. O Kadarius Toney eu tenho muito medo dele, e principalmente porque ele não vai jogar no slot, né? Ele vai jogar no lado de fora, tá treinando só assim no training camp. Isso me preocupa um pouco. E o outro jogador dos Giants é um rookie, né? O outro wide receiver, que é o Vandae Robinson. Então eu acho que o Golladay vai acabar sendo o wide receiver 1 by default, digamos assim. E não custa lembrar que há 2 anos atrás o Golladay era um wide receiver top 10 na liga quase que unanimemente por todo mundo. Por enquanto ele ainda tem 28 anos, fez 29 agora, ou vai fazer 29 agora, algo assim, então eu acho que ele pode não estar detonado. Minha outra pick é o meu handcuff favorito, que é o Darrell Henderson. Por que ele é meu handcuff favorito? Porque Sean McVay já demonstrou várias e várias vezes que gosta de usar running back bell cow. O cara que está na frente dele é o Cam Akers, que tem uma chance muito alta de lesão por 2 motivos. Primeiro, por causa do Aquiles dele. Pode ter outros tipos de lesão e não sei o que, não sei se ele vai estar no auge da forma física. Esse próprio Aquiles pode ter reagravar, coisas do tipo. E porque o Cam Akers pode simplesmente não ser bom. Então pode ser que, infelizmente, a lesão tenha sido muito grave e ele seja mais um dos muitos running backs que não conseguiram voltar de uma lesão de Aquiles. Nesse caso, se o Darrell Henderson virar o running back 1 dos Rams, eu acho que ele vai ter muito volume, porque o Sean McVay gosta de dar muito volume para um running back. Ano passado ele fez isso, começou fingindo que não, mas depois voltou a fazer isso. Então gosto muito do Henderson. Ano passado o Henderson, quando jogou como running back 1, teve 80% dos snaps em vários jogos. Então é mais um running back de potencial aí que eu tô colecionando. Boa, Bretinhas. Interessantes as picks. E aí, logo depois do Golladay saiu o cara que eu cogitei, que é o Dameon Pierce, que foi assunto da pergunta do nosso amigo Léo Carneiro, que está de olho aí na gente novamente, perguntando sobre notícias do camp dele. Eu não vi nada muito destacado ainda, mas eu gosto das perspectivas dele, muito por causa da concorrência, né? O Marlon Mack é outro exemplo de quem teve essa lesão de Aquiles, que é muito difícil de recuperar, por mais que essas mais recentes voltas, principalmente do Cam Akers, em tempo recorde, mas só sendo uma sombra do que ele já foi nesses últimos playoffs, mas agora, depois de meses, a gente tem essa esperança de que ele volte a ter um bom ritmo, mas é sempre uma preocupação. E o Rex Burkhead é o outro membro desse comitê, desse backfield. Então, para mim, o Pierce tem muitas chances de assumir esse protagonismo aí nos Texans e está saindo num valor bem interessante. Acabou saindo aí na 11.12. Vocês têm aí notícias do Pierce? O que vocês acham do jogador? Manda a bala, Sérgio. Eu não vi nenhuma notícia ainda do... Pode falar. Eu tô viciado naquela página lá do 32 Beat Writers, né, que fica dos beat reporters de todos os times, e não apareceu nada dos Texans, quase nada, nada de nenhum running back dos Texans, e o que apareceu foi sobre o Brandon Cooks e Davis Mills. Então não vi nenhuma notícia mesmo não, e acho que não surgiram nenhuma. Então, vamos ficar de olho, tem que dar aquele search no Twitter, vamos ver se a gente achar, a gente passa para você, Léo. E aí, para a gente chegar perto do fim aí do nosso mock também, eu vou sugerir agora, galera, para a gente finalizar nossas picks, a gente finaliza o draft e aí faz uma análise geral dessas últimas aí, o que pensou, quem saiu perto, para também não estender demais. Mas antes só vou falar os jogadores que saíram aqui, né? Depois do Golladay e do Breta saiu o Dameon Pierce, o Jarvis Landry, aí ele pegou o Darrell Henderson, aí veio o Naheem Hines, Irv Smith e Rashad White. Aqui eu já poderia pegar um quarterback para fazer minha dupla, mas eu vou confiar que pelo menos alguém de valor semelhante ali, que dê para quebrar um galho por 6 semanas, vai cair pelo menos no round 14, então eu vou continuar tentando achar valor nas skill positions.
e vou draftar um running back ou um RB ou um wide receiver, hein, gente? Eu acho que eu vou... eu vou no Tim Patrick aqui, que é um cara que pode ganhar muito valor em caso de lesão ou má atuação do Jerry Jeudy ou do Courtland Sutton, e tem seu valor independentemente disso também. Então, depois do Patrick saiu o Tua, depois o Hunter Henry, Devante Parker, Justin Fields. O Sergião pode fazer as picks dele aí, eu vou narrando e a gente encerra e depois cada um explica por que escolheu cada jogador. O Sergião foi no Khalil Herbert, aí saiu Noah Fant, Marlon Mack, e agora voltou para o Sergião fazer a pick de número 13 dele aí no round 13. Kenny Gainwell, Tyler Higbee, Rondell Moore, David Njoku, Jacoby Myers, agora chegou na 13.7 aqui para mim. Eu vou nesse valor aqui de QB, não vou deixar dar sorte para o azar lá para o round 14, vou no Trevor Lawrence, que eu acho que é um cara que tem potencial para, independentemente de esperar ou não Deshaun Watson, finalmente mostrar tudo que sabe com uma nova comissão técnica. Depois saiu o primeiro kicker no Evan McPherson, J.D. McKissick, George Pickens, aí o Bretas foi de Darrell Williams, que é um cara que eu sei que ele gosta bastante, ainda mais em zero running back. Buffalo Bills, a primeira defesa que saiu aqui, depois o Daniel Carlson, kicker dos Raiders, aí o Bretas foi com o Jamal Williams, running back dos Lions, Justin Tucker, outro kicker, aí outro kicker, Harrison Butker, a defesa dos Rams. E aí, chegando para mim, que eu acho que assim como meus amigos não vai pegar nem defesa nem kicker, ainda mais a essa altura de agosto, né? Se você fizer um draft cedo, não vale a pena, depois a gente pode se aprofundar nisso. Mas para mim, vamos ver quem tem aqui. Olha quem sobrou. Meu querido Jalen Tolbert, né? Tenho que pegar o rapaz na 14.6. Aí saiu a defesa dos Bucks, dos Ravens, Matt Gay, Los Angeles Chargers, e agora chegou para o Sergião na 14.11. Vamos ver quem ele vai pegar aí. KJ Osborne, baita valor também. Defesa dos Niners, Tyler Bass. Essa altura a CPU começa a encher aí de kicker e defesa aí, que sobra bastante valor pra gente. Ele foi no Paris Campbell, o Sergião, que é o cara que eu gosto bem também. Aí saiu mais kicker e defesa no Folk, na defesa do Saints, no Iago Recu e no Matt Prater. E aí, para mim, sobrou aqui um Tyren que eu adoro para ser meu Tyren 2, que é o Gerald Everett, lá dos Los Angeles Chargers. Aí saiu o Mark Ingram, defesa dos Cowboys, defesa dos Packers, e o Bretas vai fazer a última pick dele, que será um running back? Deve ser Damian Williams, do Atlanta Falcons. E aí o James Winston foi o último a ser escolhido na 15.12. Então eu vou começar com o Sergião, para ele comentar para a gente essas últimas picks aí, sua estratégia final nos últimos 4 rounds aí, no 12, 13, 14 e 15, Sergião. Atira do mute. 100% de aproveitamento. Toda vez que eu fui falar, eu estava no mudo. Eu tinha só 3 running backs, então eu escolhi pegar mais 2 running backs. O Khalil Herbert é a minha bold prediction de hoje, que ele vai terminar com mais pontos que o David Montgomery, porque o Montgomery está em último ano de contrato. O Khalil Herbert produziu mais do que ele no ano passado. Inclusive, foi o único running back que correu mais de 100 jardas contra a Tampa Bay Buccaneers, em nomes que se incluem Alvin Kamara, Jonathan Taylor. O Khalil Herbert foi o único que conseguiu passar dessa marca. Eu gosto muito do talento do Khalil Herbert e acho que o Matt Eberflus vai olhar, vai pensar o que ele vai fazer com o David Montgomery. Não vale a pena você renovar o contrato com running backs, ainda mais running backs meia bombas como são o David Montgomery, na minha opinião. Então, no final da temporada, eles vão testar o Khalil Herbert. Por isso, o Khalil Herbert é o único jogador que eu tenho em todas as minhas dynasts, mesmo nunca tendo draftado ele. Eu troquei por ele em todas as minhas ligas e tenho muita esperança nele. Então, ele vai terminar à frente do David Montgomery. O outro nome que eu peguei foi o Kenneth Gainwell, que ele está treinando com os titulares de vez em alguns snaps. Ele conseguiu produzir ano passado. O Miles Sanders é um running back que eu gosto, mas tem problemas de lesão, então acho que o Kenneth Gainwell pode ser bastante usado até no jogo aéreo, então ele é um bom nome e pode ser um handcuff interessante para essa temporada. Depois eu fui em 2 wide receivers. Eu acho que o KJ Osborne vai crescer muito essa temporada, teve um bom ano passado. O Vikings tende a usar mais 3 wide receivers, então ele vai jogar mais snaps, e eu ainda faço um stackzinho barato aí com o Kirk Cousins. E o Paris Campbell,
eu não vou falar mais o nome dele. 2 jogadores que eu me prometi que eu não falarei mais o nome deles aqui em live, que é o Paris Campbell e o Zach Moss, depois de todas as minhas traumas com eles. Mas eu continuarei draftando o Paris Campbell em todas as ligas, porque eu acho que ele vai ter suas chances de produzir se ele conseguir ficar saudável em campo. O coach gosta muito dele, o coach joga muitas fichas em cima dele. Então, resta saber se ele vai conseguir jogar mais do que 2 jogos em sequência essa temporada. Pois é, e os reports são bem positivos do Campbell, que nessa época de training camp tá sempre brilhando, saudável, e quando começam os jogos, infelizmente, ele se machuca. De training camp, o problema dele é que ele não tinha que fazer parte do training camp, eu já defendo essa teoria. Ele tinha que ir direto para a temporada e ver o que acontece com ele, se preservar. Pois é, Sérgio, pois é. Mas ainda mais como torcedor dos Colts, você bem sabe. Agora, Bretas, comenta pra gente aí suas últimas picks também, antes de eu fazer os meus comentários, a gente colocar na tela o time de cada um aí, a gente pode ir lá nos rosters, porque o Gui não pegou o começo e quer dar o veredito aí, dar uma olhada no nosso time, e quem tiver de olho pode comentar também no chat qual time vocês gostaram mais. Mas, Bretinhas, explica pra gente aí esses handcuffs que você selecionou no final, nessa sua estratégia, que eu acho que é bem interessante para quem quer saber como fazer um zero running back, né? Então, eu acho que a partir do momento que essa liga tem 2 wide receivers e 2 flex, a partir do momento que eu garanti 6 wide receivers, é macetar o running back mesmo. Eu tô com um quarterback que é o Trey Lance, que eu acho bom, eu tô com o Travis Kelce, que é o melhor tight end da liga, então agora eu tenho que pensar só em upside, na minha opinião, nos running backs aí. Eu peguei o Darrell Williams, que a princípio eu acho que vai ser o handcuff do James Conner. Surgiram uns reports aí no training camp que é uma disputa entre ele e o Eno Benjamin. E essa eu acho que é uma das histórias de training camp que eu tô mais querendo acompanhar, porque o handcuff do James Conner vai ser um dos handcuffs mais valiosos da liga. O Cliff Kingsbury, ele ama dar papel de bell cow para os seus running backs. O Chase Edmonds lá, quando ele assumia para o Kenyan Drake, ele detonava. Aí ano passado o James Conner assumiu para o Chase Edmonds e detonou. Esse ano quem que vai assumir para o James Conner? Que é um running back que machuca demais. Então é muito importante draftar o handcuff do James Conner. O Jamal Williams, ele é o running back 2 dos Lions. Se o Swift machucar, eu acho que ele tem muito valor. E nessa última pick aí, não é handcuff, mas eu queria fazer essa apostinha aí, que é o Damian Williams. Eu acho que, pelo que eu li dos Falcons na época do draft, eles não draftaram o Tyler Allgeier com a intenção de ser o running back 1 do time. Na entrevista eles falaram que ele ia ser um jogador das 4 descidas, ou seja, atuar em special teams, essas coisas. Então eu acho que eles pensaram assim, draftei um cara para o special teams e para compor o time de running back. Se ele jogar bem no training camp aí e tal, talvez ele até vire o running back 1 do time, né? Mas não sei se vai ser o caso. E o Damian Williams aí é uma apostinha, vamos ver o que dá. Então montei meu time, é isso daí, 6 wide receivers, 4 deles muito bons, Travis Kelce, Trey Lance, e de running back 1.000 apostas, 1.000 caras de upside. Até meus 2 running backs draftados mais altos, que é o Clyde Edwards-Helaire e o Tony Pollard, lotados de potencial também. Acho que eu estou satisfeito com o meu time, tirando aquela pick que eu falei que eu ia trocar, mas estou satisfeito com o meu zero running back. Boa, daqui a pouco a gente põe na tela aí o elenco completo, e aí só para eu dar uma palhinha, que eu peguei ali o Trevor Lawrence como meu QB2, eu cogitei um outro cara que sequer foi draftado, então eu ficaria bem tranquilo de ter escolhido o Watson nesse valor, por ter a opção do Matt Ryan na waiver, que é um cara que eu acho que pode ser top 20 aí, com alguma tranquilidade nesse novo destino aí no Indianapolis Colts, mas o Lawrence tem mais upside, então eu avalio ali 2 jogos de Lawrence, senão eu pego o Ryan até o Watson voltar. Esse seria o meu raciocínio. Aí o Jalen Tolbert, que é um cara com uma oportunidade maravilhosa à frente dele, e eu gosto do talento do calouro, por mais que não tenha saído com muita grife, foi só no 3º round, mas é um bom jogador, e o Michael Gallup já é certeza que nas primeiras rodadas não vai atuar, o James Washington se machucou, o Bretas está na aposta aí que eles vão trazer alguém na free agency, o Will Fuller é a principal aposta dele, mas eu acho que o Tolbert tem condições sim de assumir essa vaga de wide receiver 2,
que era ali do Amari Cooper, como um A, um B junto com o Lamb, nesse ataque muito bom dos Cowboys, e no round 14 vale demais a aposta. E aí, para fechar, eu fui no Gerald Everett, que eu acho que é o tight end que o Justin Herbert estava louco para ter. Ele não é o tight end dos sonhos, mas teve um mini breakout na reta final de 2021 lá no Seahawks, que é um ataque muito menos aéreo e explosivo, e aí eu gosto bem do Everett como uma aposta aí de breakout e um sleeper bem interessante entre os tight ends. Aí, ó, o Gui tá lembrando que eu gosto bastante do Tolbert. Então, Sérgio, põe pra gente aí na tela os elencos, fala aí da sua construção, e aí depois você põe o do Bretas e o meu, e aí o Gui e quem mais quiser no chat pode dar o veredito de qual time gostou mais. Meu QB, o único é o Kirk Cousins. Eu peguei o Christian McCaffrey e o Leonard Fournette de running backs titulares e o Saquon Barkley para o meu flex. Meus wide receivers titulares são o DJ Moore, Jerry Jeudy, e o Cole Kmet é meu tight end, né? Meu kicker e minha defesa a gente vai ver durante a temporada, vamos streamar. No meu banco eu tenho o Devonta Smith, o Drake London, o Russell Gage, o Sky Moore, o Khalil Herbert, Kenneth Gainwell, KJ Osborne e o Paris Campbell, para fechar aí o time, o estelar time do Sérgio. Boa. Aí, só antes do Bretas falar sobre o dele, eu queria destacar algumas coisas sobre essa questão que nenhum de nós draftou defesa ou kicker, e a gente sempre lembra aqui que ainda mais, quanto mais cedo, menos sentido faz você pegar jogadores dessas posições, e principalmente em defesa, você tem que avaliar o início de calendário de cada um deles. E aí tem pelo menos duas defesas com um início de calendário muito bom que não foram draftadas e que estariam disponíveis para a gente na waiver, que é o caso dos Browns e dos Broncos. Então já são dois nomes aí que não fazem parte aí da elite que costuma ser draftada, que são esses aqui que estão na tela, né? Bills, Buccaneers, Ravens, 49ers, Rams, etc. E você vai parar para ver os calendários, por exemplo, os Cowboys abrem contra os Buccaneers, os Rams abrem contra os Bills e vice-versa. Você não vai querer escalar essas defesas em jogos que vão ter uma pontuação muito boa, ataques explosivos do outro lado. Então, sempre fica de olho no calendário, é uma estratégia que vale todo ano e continua valendo agora para 2022, né, Bretas? Aí fala pra gente o que você acha disso e emenda a análise do seu time aí, vamos colocar na tela o seu elenco. Eu concordo, eu acho que eu sou extremamente contra manter uma defesa no seu time o ano inteiro, eu sou a favor de fazer streaming. Então no draft você vai pegar aquela defesa que tem um calendário mais fácil, na semana 1, na semana 2, isso é o que eu olho basicamente. E kicker eu até prefiro pegar um kicker bom no round 14, né, no penúltimo round do draft. E sobre a minha construção de elenco, eu falei, né, do meu zero running back, dos wide receivers que eu tenho, do monte de handcuffs, e eu peguei alguns jogadores que são bem os caras que eu gosto mesmo. Eu estou muito alto no Travis Kelce na temporada, muito alto no Stephon Diggs. Pittman e Deontay Johnson, elogiei eles muito também. Allen Robinson talvez seja o meu principal my guy do ano. Clyde Edwards-Helaire, um running back que eu gosto. Trey Lance também. Então eu acho que eu estou muito satisfeito com o meu time, porque todos esses caras aí que estão colados na tela são caras que eu gosto muito. E acho que é isso. E se esse mock fosse um draft de verdade, olho em mim nos playoffs, né? Porque se o Tony Pollard, ou se o Dalvin Cook, ou se o Cam Akers estiverem machucados nos playoffs, eu ganho um running back aí top. É isso aí. E esse seria um baita diferencial, né? Eu também, no fim das contas, saí bem satisfeito com o meu time. Vamos colocar na tela aí, por favor, Sérgio. Foi bem melhor do que o resultado do treino que eu fiz à tarde, selecionando do slot 7 ali. E aí eu terminei... Seu time também, queria fazer um elogio. Cheio de cara. Valeu. Também. Boa, Bretas. Eu fico feliz porque uma mente brilhante pensando parecido comigo é sempre muito bom. Acabei me aproveitando, eu acho, do valor do Deshaun Watson, que ainda não está atualizado no ADP. Eu acho que ele tende a sair mais alto do que a 10.6, que foi onde eu selecionei ele. Aí, meus running backs, né, que eu fui quase que um hero wide receiver, né? Eu peguei um top 3 ali no primeiro round e depois emendei 3 running backs. Que são o Javonte Williams, o James Conner e o Travis Etienne, que ocupa a minha vaga de flex, além do Cooper Kupp, meu wide receiver 1, eu peguei talvez o wide receiver 2 mais sólido
que exista para o Fantasy é o Brandon Cooks, é o Zach Ertz, que é um cara que eu tenho acima do consenso aí como meu tight end, e no banco muito upside, né, no Amon-Ra St. Brown, Rashad Bateman, James Cook, Jahan Dotson, Tim Patrick, o Jalen Tolbert e o Gerald Everett, junto com o Trevor Lawrence, que é o cara que vai segurar o rojão enquanto o Watson não volta, mas que por si só também tem bastante upside, e como eu já disse, tem outras opções aí que estariam na waiver para eu conseguir suprir a ausência do Watson até a semana 7. Acho que é isso aí, galera. Se vocês quiserem comentar aí qual time vocês gostaram mais, fiquem à vontade. Muito obrigado a todo mundo que participou aí no chat. Vou pedir o destaque final dos meus companheiros, começando por ele que esteve de volta, brilhantando com toda a sua simpatia e carisma as nossas lives. Estávamos morrendo de saudade de Sérgio Luiz, meu querido Serjão, nosso papai do Luquinhas. Deixa aí o recado final para a galera, por favor. Primeiro falar que é muito bom estar de volta, né? Eu ouvi as últimas lives, eu fico me coçando para, eu queria estar lá também para discutir isso, é muito bom. Infelizmente eu tive que ficar de fora, quer dizer, felizmente é muito bom ter o Lucas aqui comigo, mas é bom participar das lives também. Está só começando. Uma das coisas que vocês falaram de defesa e kicker é bom para não pegar assim, né? Que a gente estava discutindo como a gente está fazendo o draft agora, em começo de agosto, a temporada só começa no mês que vem, é muito bom fazer como a gente fez agora, de não pegar defesa nem kicker, porque a gente se prepara para alguma lesão, porque vai acontecer alguma lesão pesada, então é uma estratégia muito boa não pegar ninguém se seu draft for muito cedo, mas o melhor é fazer o draft mais em cima da hora. E é isso, a partir da semana que vem começa várias análises aí com o pessoal, então venham aí com a gente, muito texto lá no nosso site, e é isso aí, a temporada está chegando, vamos torcer para o coach não decepcionar como fez contra a Jacksonville, que já é o jogo 2, então a gente pode já saber qual vai ser o meu destino já na segunda semana. Grande, Serjão, maravilhosa a sua volta aqui, e aí só para não deixar passar no chat, o Gui falando que nenhum time seria muito parecido com o que ele draftaria, mas o mais próximo talvez fosse deste aqui que vos fala. Independentemente disso, todos são fortes e brigariam. Muito bom, valeu demais. Fantasy Futebolista, deixa agora seu recado final, Bretinhas, meu grande companheiro. Muito bom ter aqui o trio de ferro das lives do BRFF de volta, e como sempre você deu mais uma aula, deixa aí o seu salve final para a galera, por favor, Bretão. Muito bom, né? Ver o Sérgio de volta aqui, cara. Toda live ele me arranca umas risadas sinceras. Hoje, por exemplo, o pão pende porque tá fresquinho ou tá fresquinho porque vende muito. Ri demais. E aí foi muito bom estar aqui com o Sérgio de volta. Eu acho que para os ouvintes eu daria a dica aí para entrar em best ball nesse momento do ano. Se você está começando a preparar para a temporada agora, jogar best ball vai ser uma coisa que vai te dar um conhecimento rápido assim sobre a temporada. E aí, então, deixo a recomendação e boa noite a todo mundo. E best ball é a melhor forma de fazer mock draft, né? Porque é um mock que vale alguma coisa mesmo. Então, é bem legal mesmo essa dica. Exatamente. Apesar de ser um pouco diferente, né? Alguns jogadores ganham um pouco mais de valor, mas em média é uma boa forma de fazer um mock. É isso aí. E aí, antes de fazer a despedida final, o Dantas está perguntando se vai rolar algum mock com participação externa. Vamos combinar assim aí para nossa segunda e última edição, às vésperas da temporada, a gente abre aí para o público participar também. Talvez a gente una forças e faça um time só da redação contra 11 assinantes, ouvintes, espectadores. Acho que vai ser bem bacana. Vamos pensar no assunto. E o Gui tá falando que amanhã ele vai fazer mais um mock da Super League, que é esse mega campeonato que o Fantasy Futebolista tem. Se você ainda não participa, vale muito a pena conferir. Vai estar lá no canal dele no YouTube e tá todo mundo convidado. Nesse aí você pode, inclusive, participar do mock ativamente. Ele já fez um na última semana que foi bem legal. Confira no canal dele e na versão podcast também, assim como a nossa live, o nosso podcast que vai sair logo mais em todos os agregadores da sua preferência. É isso aí, galera, foi bom demais. Agosto chegou e o Fantasy se aproxima a todo vapor. Valeu, até a próxima, um grande abraço.